Pois bem, terminamos o nosso primeiro bloco aprendendo de que 4 jovens hebreus foram levados cativos para a Babilônia: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E esses jovens em Babilônia, eles enfrentaram 3 provas severas. A primeira delas foi uma prova mental. Por quê? Porque eles passariam 3 anos na faculdade babilônica aprendendo a língua e a cultura dos caldeus, dos babilônicos. E essa cultura era tremendamente politeísta, porque os babilônicos adoravam vários deuses. O principal deles chamava-se Marduk. E haviam outros deuses, e esses deuses pediam adoração, pediam sacrifícios. Então esses jovens foram tentados em abandonar o seu monoteísmo e passar a crer em vários deuses. Mas eles resistiram firmemente. Nós vamos ver daqui a pouco o que aconteceu com eles. Um segundo teste que eles passaram foi um desafio físico. Olha para o versículo 5 de Daniel. Daniel 1, verso 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Estão lembrados que eu falei nessa faculdade babilônica de 3 anos? Eles passaram 3 anos em teste para saber se poderiam ser levados para junto do rei, como assessores pessoais. E o segundo ataque que o inimigo fez a esses jovens teve a ver com o aspecto físico. Por quê? Porque colocou-se diante deles uma mesa com todas as iguarias que o rei comia. E eles comeram das iguarias do rei ou não? Olha para o versículo 8. Olha o que disse Daniel. Daniel 1, verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse, não o quê? Ele disse: eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Agora, por que Daniel não comia das iguarias do rei? Por que Daniel se mostrou firme a ponto de dizer: eu não vou comer? E certamente isso implicaria até mesmo risco para a sua vida. Quais foram os motivos que levaram esses jovens, Daniel e os outros também, a não participar da mesa real? Eu queria que você entendesse que nós temos pelo menos 4 motivos aqui. Primeiro, os babilônicos, como outras nações pagãs, comiam o quê? Carnes imundas. Você sabia que a Bíblia fala sobre carnes imundas? Em Levítico, o 3º livro da Bíblia, no capítulo 11, apresenta ali uma lei sobre os animais que podem ser comidos e os animais que não podem ser comidos. A Bíblia claramente declara de que há animais que não devem ser ingeridos. E no versículo 7, Levítico 11, 7, menciona lá um dos mais usados no Brasil, o porco. Também o porco, diz a Bíblia, ele é imundo. Você que está me assistindo, talvez você nunca ouviu falar sobre isso, mas espera aí, pastor, quer dizer que eu não posso comer carne de porco? Não, não deve. Não só porco. Leia a sua Bíblia em Levítico capítulo 11. Ali há uma relação de animais que você não deve comer. Por que não? Porque eles são imundos.
O que significa ser imundo? Não é que ele vive num ambiente sujo, não é que porque o porco mora numa pocilga, não. Eles são imundos porque a carne não é própria para usar como alimentação. De fato, Deus criou o ser humano para ser vegetariano. Nós somos vegetarianos por natureza. Agora, por causa do pecado, o homem começou a comer carne. E Deus, então, permitiu que o homem comesse carne, mas agora criou uma lei separando animais que podem ser comidos de animais que não podem ser comidos. Então, ali na mesa do rei, haviam animais que a Bíblia condena. Por isso, Daniel e seus companheiros não comeram das iguarias do rei. Um segundo motivo: os animais não tinham sido mortos de acordo com a lei levítica. E no livro de Levítico dá orientação sobre como o animal deve ser sacrificado antes dele ser comido. E eles usavam certos tipos ou agiam de certa maneira de encontro à lei levítica. Por isso eles não poderiam comer. Há também um terceiro motivo: uma porção desses animais era oferecida aos ídolos. Esses animais eram sacrificados aos ídolos e depois vinham para as mesas, para que através da comida desses animais os deuses fossem adorados. Essa era uma prática comum em Babilônia. Então aqueles alimentos eram sacrificados aos ídolos. Por isso Daniel não comeu. E um quarto motivo: o consumo de mantimentos e bebidas alcoólicas contra os princípios da temperança, como apresentado no Antigo Testamento. E ali menciona também o vinho que o rei bebia. E a Bíblia condena o uso do vinho. Diz Provérbios de que vinho nem bebida forte devem ser ingeridas. Diz que o vinho, ele atrapalha a mente da pessoa. E a única forma que Deus tem de se relacionar com o ser humano é através da mente. Por que eles foram atacados nesse ponto? É porque através de uma alimentação, a mente pode ser atacada. E se a mente é atacada, Deus não consegue se comunicar bem com as pessoas. Que esse desafio de não se alimentar foi uma forte prova, mas não foi a última. Ainda faltava um desafio. Falamos do desafio físico, do desafio mental e falta agora o espiritual. Olhe comigo para o versículo 7. Daniel 1,7. Os chefes dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Por que é que os babilônicos mudaram os nomes dos judeus? Você tem que entender de que numa cultura hebraica, para um judeu, o nome é carregado de significado. E quando o pai dá o nome a um filho, ele o faz por circunstâncias do nascimento ou talvez por uma expectativa que ele cria para esta criança. Ou este nome está relacionado diretamente com o Deus que ele serve. Por exemplo, olhe para o nome de Elias, o grande profeta Elias. O significado de Elias, e lá está o nome hebraico, é Deus é supremo. Jeremias, Deus é exaltado. Neemias, Deus conforta. Ezequias, Deus minha força. Isaías, salvação de Deus. Obadias, servo de Deus. Você percebe que os nomes hebraicos, eles estão carregados de monoteísmo, eles estão carregados de um relacionamento com Deus? E esses 4 jovens não era diferente. Olha para os nomes. Daniel, Deus é meu juiz, como já estudamos aqui. Olhe para o outro nome. Beltesazar. Esse foi o nome que os babilônicos deram a Daniel. O que significa Beltesazar? Bel proteja a sua vida, a vida do rei. Quem é Bel? É uma deidade babilônica. Não é a principal. A principal é Marduk, mas às vezes chamavam Marduk de Bel. Então Bel era uma divindade em Babilônia.
Pegaram o nome de Ananias, que significa o Senhor é bondoso comigo, e colocaram o quê? Sadraque. Inspiração a que Deus? Ao Deus Sol, que eles adoravam em Babilônia. Pegaram o nome de Misael, que significa semelhante a Deus, e colocaram Mesaque, servo da deusa Sheba, uma outra divindade babilônica. Pegaram o nome de Azarias, o Senhor é meu ajudador, e colocaram Abed-nego, ou seja, servo do deus Nebo. Você viu o que eles tentaram fazer com os jovens? Tentaram anular a identidade, isso mesmo, tentaram tirá-los da religião verdadeira, colocá-los no falso caminho. Você percebe que esses jovens foram envolvidos aqui num grande conflito? Como é que eles responderam a tudo isso? Eles aprenderam a cultura, mas não foram influenciados por ela. Eles não se alimentaram das finas iguarias do rei, mas foram testados 10 dias. E a aparência deles no final dos 10 dias era melhor. E no final dos 3 anos, os 4 vieram à presença de Nabucodonosor. E Nabucodonosor os entrevistou, o grande rei de Babilônia. E sabe foi o que é que esse grande rei concluiu? Olha aqui no capítulo 1, versículo 18. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como quem? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Olhe para o versículo 15. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Olhe para o versículo 20. Em matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou quantas vezes mais sábio? 10. Quantos dias foram os testes? 10 dias. O primeiro teste foi 10 dias. E quantas vezes eles foram achados mais sábios? 10 dias. Ou seja, para cada dia que eles foram fiéis, Deus aumentou a sabedoria deles em uma vez. Em relação a quem? A todos os sábios de Babilônia. E sabe quem eram os sábios de Babilônia? Os homens mais inteligentes da terra. Mas Daniel e os seus amigos eram 10 vezes mais inteligentes do que isso. Amigos, Daniel continuou até o primeiro ano de quem? O capítulo 1 termina dizendo, Daniel continuou até o primeiro ano de Ciro. Quem é Ciro? Ciro é o líder da Medo-Pérsia. Medo-Pérsia é o império que derrotaria a Babilônia. Então Daniel permaneceu porque foi fiel a Deus. Quando Deus diz assim, não coma essas carnes, não use bebidas com cafeína, estimulantes, repouse no sábado, um dia por semana. Deus está dizendo, isso faz bem para você. Ele que te criou, Ele te conhece, Ele sabe tudo sobre a sua constituição. E a experiência desses jovens em Babilônia é uma prova severa para mim e para você, de que vale a pena ser fiel aos princípios da palavra de Deus. E eu quero convidar você que me assiste em casa, e vocês que estão aqui, a nós atentarmos para as claras orientações da palavra de Deus e saber que há um estilo de vida a ser seguido. E se eu atender os conselhos de saúde que esse livro me apresenta, como Daniel e seus companheiros, sabe qual será o resultado? Longevidade, prosperidade, saúde, vida e vida em abundância. Pense nisso. A morte, a dor cruel rasgaram fino véu
consciência do pecado. A natureza má se alastrou então, trazendo sofrimento a todos. Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu, que uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. Mas haveria um Salvador que morreria por amor, o Cordeiro aqueceria toda noite fria, pra trazer conforto. Haverá lugar para aquele que aceitar o sacrifício do Cordeiro, que deu a vida pra salvar. Não mais tristeza, não mais dor, neste eternal lugar de amor. Nossa vida foi comprada, falta perdoada, sangue o preço do perdão. Sangue, o preço do perdão. Para que eu e você pudéssemos ter perdão de todos os pecados, o Filho de Deus foi levado até a cruz e lá crucificado. A salvação que Cristo traz a alguém não apenas atinge o aspecto espiritual. A salvação é algo tão poderoso que toma conta do espiritual, toma conta do mental e toma conta do físico. Deus não salva o ser humano em um único aspecto, Ele o salva na sua totalidade. E quem é salvo em Jesus Cristo vive de acordo com as normas desse livro. E sabe o que esse livro ensina? Que não é pecado comer carne. O ideal é que você não coma nenhum tipo de carne. Mas não é pecado se você comer as carnes que Ele disse que você pode comer. Mas é pecado comer certos tipos de carne que Ele, sabendo que não fazem bem para você, Ele já disse quais são. Agora, você quer ser religioso e não quer cuidar do corpo? Não existe isso. Porque o apóstolo Paulo, em Romanos 12, versos 1 e 2, ele nos desafia a apresentarmos o nosso corpo como um sacrifício vivo. E sabe quando é que você faz isso? Quando você não come carne imunda, quando você não usa estimulantes, quando você não fuma, quando você não bebe, quando você não usa nada que faça mal ao seu organismo. Por isso, Paulo, em 1 Coríntios 10, 31, vai dizer: quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Na semana que vem, estaremos juntos para um extraordinário sonho, um sonho que conta a história da humanidade. Não perca, eu te espero na próxima semana.